cumprimentos, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9. Um texto um pouco mais longo, e aí é necessário que a gente firme um pouquinho mais a nossa energia, prestando atenção, seja ouvindo, seja acompanhando através da sua Bíblia ou no projetor. Diz assim o texto sagrado, mesmo assentados. Enquanto Jesus caminhava, havia um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que fica sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade, diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu:
Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra coisa? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanecem. Cegueira é muito mais do que cegueira física no contexto da liturgia e da fé cristã. Olha o que diz esse hino. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu eis desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali, os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Cegueira no contexto da fé cristã está para além de um limite físico, químico, biológico. Quando olhamos para o Evangelho de João, vemos que ele é diferente. A sua linguagem é diferente dos outros evangelhos, que nós chamamos de sinóticos, porque falam de um mesmo olhar, de uma mesma ótica. O vocabulário também é típico. Quando se lê versículos e histórias do Evangelho de João, é possível captar pelo seu estilo literário. Ele apresenta muitos conflitos. Por quê? Ele foi escrito numa época em que o cristianismo estava se firmando e havia muitos conflitos com a religião judaica. Daí o porquê muitas vezes os evangelhos estão falando de confronto com a religião
dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, e também vivendo uma dificuldade com o Império Romano. Imagine uma comunidade de fé se firmando, mas enfrentando muitos conflitos. Dentro destas linguagens utilizadas por João, utiliza-se muito a figura da luz e das trevas. Luz e trevas. Por exemplo, quando Nicodemos vai procurar Jesus, ele vai à noite, na escuridão, e ele não entende nada do que Jesus está falando e Jesus tem que explicar. Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana, lá no poço, ao meio-dia, ela entende tudo. E ela entende e sai proclamando aquilo que ela ouviu e aprendeu. Vamos tentar entender o contexto do Evangelho de João. Quando você olha para o livro de João, que não é um livro de biografia de Jesus, é um evangelho, um estilo literário que quer firmar a fé daquele povo sofrido, vivendo conflito, tentando firmar a sua fé e as palavras de esperança, olhando para a história do Mestre, para a história de Jesus. O professor Paulo Garcia é o professor de Novo Testamento, conhecido de muitos. Ele, nos seus estudos, propõe uma estrutura do livro, onde os capítulos 1 a 9, que ele considera o primeiro bloco, é o momento em que o evangelista está falando de conflitos. E muitos conflitos são apresentados. O segundo bloco, capítulos 10 a 17, é o momento em que fala do cuidado. Frente a todo o conflito, a todas as dificuldades vividas pela comunidade de fé, para afirmar aquilo que era seu projeto de missão, Jesus é aquele que cuida. E os capítulos 18 a 20 é o momento da glorificação, que nós lembramos tanto na época da Páscoa. Lembramos do Cristo, que é glorificado. No texto que nós fizemos a leitura, é a última parte desse bloco que fala de conflitos, que fala das dificuldades. Vejam que nesse texto, ele trabalha algumas questões muito interessantes, porque fala dos discípulos e apresenta os discípulos como quem não compreende a razão de ser do ministério deles. Eles estão mais preocupados com saber quem pecou. Ele é cego, quem pecou? Vemos também a dificuldade da religião oficial, ou seja, a instituição religiosa responsável, ela trata de forma violenta quem foge dos seus padrões. E vemos o abandono da própria família. Eles não querem problemas com a sinagoga. Então, nosso filho é de maior, conversa com ele. Por ser a parte final desse primeiro bloco, faz a ligação, então, com o tema do cuidado. E o tema do cuidado já começa o capítulo 10 com algo que eu e você conhecemos muito, que é a afirmação de Jesus como o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Na hora do conflito, da dificuldade, do medo, confie. O bom pastor está conosco. No exercício da nossa missão, nós nos deparamos com vários conflitos. Conflitos causados por questões externas à igreja
à comunidade, à instituição, como também conflitos causados por nós mesmos. Conflitos provocados pela comunidade, pela instituição e por quem está muito próximo de nós. Precisamos ter a convicção de que o bom pastor está conosco. E é tendo isto em mente, após essa contextualização, que eu faço um convite para você nesta manhã. Eu quero partilhar com vocês sobre alguns personagens, as suas representações e lições que podemos aprender dos personagens da história que fizemos a leitura. Um primeiro que eu quero destacar é o cego. Engraçado que eu não combinei nada com aquele menino que chegou de óculos escuro aqui e disse: eu não sou cego, estou de óculos escuro. Mas olha que interessante. O homem cego, ele representa o alvo da nossa missão. Olhando para o texto aqui, ele é o alvo da nossa missão. O chamado da igreja é levar luz àqueles que estão em trevas. Ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus, significa entender que nele, Jesus, a luz se faz presente na vida daqueles que não estão iluminados, para torná-los iluminados. Versículos bíblicos tão conhecidos, época de Natal, o Advento. O mundo que andava em trevas viu grande luz. O povo que andava ou que vivia na região da sombra da morte experimenta o resplandecer da luz. Por isso João trabalha muito, luz, trevas. Algo acontece quando Jesus chega à vida das pessoas. Agora, é importante olhar para este personagem e ver que há uma complementaridade na ação missionária. A ação de Jesus e dos discípulos foi fazer o lodo, passar nos olhos e indicar o local para tomar o banho, para lavar-se. Essa foi a missão que Jesus fez e ensinou aos discípulos. Por isso não compete à igreja convencer as pessoas discursivamente. Quantas vezes nos tornamos proselitistas porque achamos que a forma de construir um discurso é que vai convencer alguém a seguir a Jesus? Ou, às vezes, fazer programações sedutoras. Vivemos na era do espetáculo. O culto se torna espetáculo e fazer coisas interessantes para atrair pessoas para o culto é como se fosse o mais importante para convencê-las a frequentarem uma religião. Ou às vezes acharem que é até forçar a pessoa a experimentar a luz. Não. O Evangelho fala de respeito à pessoa, respeito à sua decisão. Nós apresentamos o Evangelho da graça. Por isso, uma das marcas do metodismo é a ideia da graça preveniente. A graça chega primeiro. Agora, nós que respondemos a essa graça. Não há nenhum formato, não há nenhuma possibilidade de coação para alguém se tornar um verdadeiro cristão. Temos aqui a figura dos discípulos. Os discípulos representam a igreja. A comunidade já experimentou a luz e é chamada a ser luz do mundo. Não é isso que diz lá no Sermão do Monte? Vós sois a luz do mundo. Às vezes, como discípulos, discípulas, como igreja, nós nos envolvemos tanto em questões periféricas, coisas
sem importância que esquecemos a razão de ser da igreja. Queremos saber mais sobre o porquê das coisas, elaborar teorias que culpabilizam os outros, encontrar inimigos. Quero assumir o papel do setor do controle de qualidade do céu. Já conheceu crente que é assim? Esse merece, esse não merece. Como se tivéssemos este poder de escolha. Quem é digno de ser iluminado? Quero destacar o papel dos vizinhos. Aqui não é muito claro, por isso eu apresento uma possibilidade, aí eu mudo a minha linguagem e digo assim: pode representar pessoas próximas, que não sabendo verdadeiramente o que aconteceu com aquela pessoa que experimenta o milagre, a graça, a ação de Jesus, e essa pessoa começa a questionar, ela conheceu a vida pregressa, e começa a questionar, será que essa pessoa aí, eu conheci ela, eu sei da história dela, hein? E por conhecerem, elas acabam se esquecendo de que todas as pessoas podem ter oportunidades. E quem sabe esses vizinhos são alvos de evangelização. Por quê? Porque esse jovem, ou este cego de nascença, quando foi questionado, ele deixou claro: quem me fez enxergar foi um homem que passou o lodo nos meus olhos e mandou que eu fosse me lavar no tanque de Siloé. Os vizinhos, quem sabe, sejam alvos da missão, do convertido e das pessoas que se apresentam como igreja. Os fariseus representam uma religião institucionalizada, já perdeu a sensibilidade da sua razão de existir. É extremamente legalista, excludente. Mais importante do que curar alguém no sábado é defender a lei do descanso, do guardar o sábado. A dignidade da vida não é tão importante quanto o que define a denominação, o que define a religião. É a ação da própria instituição religiosa que é mais importante. A promoção da luz, nem tanto. Defender os projetos denominacionais acima do reino. Os pais. Pode representar pessoas muito próximas que viram a pessoa experimentar ou souberam que a pessoa experimentou o milagre de enxergar, de ser iluminado. Mas preferem não se expor por medo da religião. E aqui então eu penso muito sobre nós. Quanto legalismo, tradicionalismo e outros ismos colocaram filhos, netos em rota de colisão com a nossa própria religião. Falamos da luz que ilumina muitos, mas que não tem nos ajudado a iluminar as pessoas mais próximas de nós. Jesus, personagem principal da história. Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o nosso guia, nosso mestre. É o exemplo a ser seguido. Diante da cegueira do homem,
Jesus não fica questionando ou discutindo. Não fica refletindo sobre os maiores problemas da humanidade. Ele vai ao encontro daquele homem. Compreende a sua necessidade e o coloca como alvo principal da missão. A razão de existir a missão é o cuidado das pessoas. Ele investiu na vida daquele homem em detrimento da própria lei. Ele desobedece à lei para fazer o que vale a pena. Gosto muito de uma definição de ética que diz assim: ética é fazer o melhor naquele momento a partir dos valores que temos. Cumprir lei nem sempre é o mais ético. Pode responder à moral, mas a ética é necessário repensar. Jesus não se envolve em discussões para defender o ocorrido. E fico pensando que muitas discussões em torno da religião está ligado a querermos defender a religião ou o próprio Deus, como se Deus precisasse da nossa defesa. Brigas, guerras, discussões, fake news, para tentar dizer que o jeito que pensamos, cremos e vivemos é melhor que a do outro. Em nome de defender a fé, quantas vezes a igreja já fez atrocidades na história da humanidade? Em sua missão de redimir e salvar o mundo, Jesus não se envolve com o periférico. Ele investe no que é importante. E uma frase que você já deve ter ouvido: vidas importam. Vidas importam. Após toda a discussão por parte dos vários personagens da história, a expulsão do cego, Jesus se encontra com ele. E Jesus se apresenta. E aquele homem então entende e o adora. Quero concluir dizendo que o nosso texto termina com uma exortação por parte de Jesus a alguns fariseus que estavam ali por perto. Eles perguntaram: você está dando indireta dizendo que nós somos cegos? Jesus então vai esclarecer para eles: tomem cuidado, porque vocês estão falando da cegueira física e não estão compreendendo outra forma de cegueira muito pior. Em nome da fé, muitas vezes discutimos sobre a cegueira do outro, sobre a forma como se deve curar o outro, sem nos apercebermos que nós e nosso jeito de viver a religião tem sido de cegos espirituais. Como vimos no início do sermão, após apresentar a passagem, o Evangelho de João apresenta vários episódios falando do conflito. Mas a partir do próximo capítulo 10, fala do cuidado de Deus. Cenas do próximo capítulo, João 10 em diante. Por isso, deixemo-nos ser pastoreado pelo pastor Mor. E pastoreemo-nos uns aos outros com o coração de Deus.
Deus te use, Deus me use na construção de um mundo melhor e para levar pessoas a compreenderem a verdadeira luz, não a dos discursos, mas a da vida que se impera diante de tantos sinais de morte. Deus te abençoe, em nome de Jesus.